Olá, meus amores! Hoje eu vim fazer um vídeo muito especial para vocês, né? Que é falando sobre um pouco da minha história, da minha vida. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Marina. Pra quem me conhece também, eu sou Marina. Para quem não me conhece e para quem me conhece, eu sou Marina. Esse é o meu canal, Meu Universo Familiar. E aqui eu faço vlogs de rotina, dou dicas de beleza, de tratamentos capilares, faciais, enfim, de um modo geral. Aqui nós fazemos brincadeiras, receitinhas e tudo do universo familiar, do meu universo familiar. E esse vídeo que eu vou fazer hoje é um pouco assim complicado, né? Falar sobre a vida da gente é um pouco complicado, mas eu vou tentar resumir o máximo para poder falar para vocês, tá bom? Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e deixa o seu like, comenta, compartilha para todo mundo. Já compartilhou meus vídeos com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, com as suas primas? Primos também, gente, pode colocar os primos, o pai, o tio, o namorado, o marido, tem vídeo para a família inteira. Bom, e me segue também lá no Insta, Mari Multimarcas. Bom, lá no Instagram, algumas pessoas me mandaram mensagem no direct me perguntando, né, por que eu não falo, não mostro minha mãe, não mostro muito o restante da minha família no canal. Geralmente é só meu esposo, meus filhos, minha irmã e às vezes a minha prima Camila. Bom, gente, eu nasci aqui em Barra Mansa, não, eu nasci em Volta Redonda, eu moro em Barra Mansa, mas sou de Volta Redonda, tá, meu bem, eu nasci lá. Apesar que agora, desculpa, gente, é que agora não tá fazendo muita diferença mais ter nascido em Volta Redonda e Barra Mansa, não, que a gestão política tá a mesma porcaria. Bom, enfim, eu nasci na cidade de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, e desde 1 aninho e pouco de idade, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza, porque sobre a minha infância, assim, da época que eu era bebê, é um pouco vago pra mim. Mas, pelo que eu sei, até meu 1 ano e pouco, eu morei em Volta Redonda com a minha mãe e com meu pai, e depois eu vim morar em Barra Mansa. Bom, a minha mãe, ela engravidou de mim e da minha irmã já bem tarde, ela era encalhada, gente, tadinha da minha mãe. E ela ouviu o anúncio do meu pai numa rádio, caiu nas conversas dele, começou a ter um relacionamento com ele, engravidou e teve minha irmã e eu, nós somos gêmeas. Minha irmã se chama Mariana e eu sou Marina. E assim, o relacionamento dela e do meu pai não deu certo. Eu não posso dizer o porquê, porque eu não sei da história, não sei como foi. O que ela falava pra mim são coisas de uma mulher magoada, então eu não posso afirmar que realmente foi do jeito que ela falou, e eu prefiro não citar as coisas que ela me dizia. E não deu certo, ela pegou minha irmã e eu e foi embora. Nós crescemos na casa da minha avó materna, que era um anjo de Deus, gente. A minha avó era uma pessoa assim extraordinária. Só de pensar nela eu me emociono. Nós crescemos na casa dela, minha irmã e eu. E lá era assim uma chácara e tinha muitos familiares, né, morando na mesma chácara, muitos primos, muitas primas, todo mundo lá. E a minha avó era assim, a mãezona de todos. A minha mãe trabalhava fora para poder trazer o sustento. E a minha avó, ela cuidava de todo mundo, de todos os netos, né? Tinham netos mais velhos, mais novos, e inclusive da minha irmã e eu. Nós estudamos juntas a vida inteira, na mesma sala, até terminar o ensino médio. Hoje eu estou com 33 anos e o meu pai, eu não convivi com ele. Eu fui conhecer o meu pai, eu tinha 19 anos e infelizmente foi no velório dele. Nós não tivemos assim contato. A minha mãe dizia que ele ameaçava que ia tomar a gente dela, por isso ela nunca levou a gente para ele. E ele também, por sua vez, nunca nos procurou. Nós temos outros irmãos por parte de pai, vários, né, com outras mulheres. Com a primeira mulher, tem
tem alguns, depois teve com a minha mãe, depois com outras mulheres, eu não sei dizer ao certo também quantos são. Alguns a gente tem contato pelo Facebook, WhatsApp, mas assim, a gente não tem aquele contato pessoalmente. Eu gostaria muito de conhecer meus sobrinhos, tenho sobrinhos mais velhos que eu. Bom, mas infelizmente nossas vidas cada um tomou um percurso e a gente não tem contato. Mas o que? Minha irmã e eu, a gente terminou. Eu falo minha irmã e eu porque assim, a nossa vida sempre, nós somos gêmeas e a nossa vida sempre foi assim, muito unida, graças a Deus. A gente terminou o ensino médio com 17 anos e assim que eu terminei o ensino médio, antes a minha mãe já tinha sofrido um acidente no qual ela ficou impossibilitada de trabalhar. Isso assim acabou com a saúde emocional da minha mãe, porque minha mãe era aquela mulher que trabalhava, cara, que fazia de tudo, muito ativa. Então de repente ela teve que parar. Eu tinha 14 anos quando ela caiu de uma altura, um barranco que tinha atrás da nossa casa, quebrou o braço, ficou meses se recuperando, teve que botar ferro. Enfim, daí pra lá a vida dela, a saúde foi só acabando. Aí, quando eu fui ficando mais velha, conforme eu fui ficando mais velha, o tempo foi passando, as coisas foram ficando um pouco mais difíceis, mas também boas ao mesmo tempo, porque nesse período que algumas coisas ficaram difíceis, outras foram melhorando, porque eu conheci o meu esposo, né, eu tinha 15 anos e ele tinha 16. Aí a gente começou a ficar aquelas bobeirinhas de adolescente. A gente ia pro campo jogar bola e aí ficava aquela paquerinha e nos conhecemos e tal. Aí finalmente começamos a namorar. Eu tinha 16 e ele 17. E nisso minha irmã já tinha conhecido o marido dela, que é o Leandro, e era um dos melhores amigos do meu esposo na época. Assim, cresceram juntos, estudaram juntos também. A minha irmã já tinha um ano que conhecia ele e através deles, meu esposo e eu nos conhecemos. E quando eu tinha assim uns 17 anos mesmo, a minha mãe sofreu 3 AVCs. E esses AVCs fizeram com que ela ficasse com os nervos muito fracos, ela teve muito sequela, ela parou de conversar direito, de andar. Então ela não podia fazer mais nada, ela já dependia da gente para poder cuidar e fazer as coisas. Então ela, por fim, ela caía tanto dentro de casa que ela decidiu, por ela mesma, ela começou a ficar só de cama, né? Ficar só de cama, ela já não andava mais. E a minha irmã já estava trabalhando fora e eu não. E aí acabou que assim, eu fui tomando a frente e comecei a cuidar dela. Eu não tinha noção de nada, mas compramos fralda, começamos a colocar fralda. A gente não tinha assim estrutura. Eu não sabia o que eu ia fazer para cuidar da minha mãe, sabe? Adolescente, eu não tinha noção nenhuma. Minha avó idosa, os irmãos homens, né? Então era minha irmã e eu que tinha que cuidar. E a minha irmã trabalhava fora, então eu acabei cuidando. E assim, banho era na cama, fralda, trocava fralda, comida na boca, para poder sair para algum lugar. Meu namorado, meu esposo, que na época era namorado, levava ela no colo para mim, levava a gente no banco, no médico, onde tinha que fazer perícia no INSS, graças a Deus ela aposentou. Enfim, foi assim. E ela ficou na cama por 7 anos. Por 7 anos. E talvez o vídeo fique um pouco mais longo, gente, mas assim, eu tô resumindo ao máximo. E quando meu esposo e eu, a gente fez 6 anos e pouco de namoro, a gente noivou, mas acabou que a rotina onde eu morava, na casa da minha avó, tava muito puxada pra mim, porque eu cuidava da minha mãe, eu tava cuidando da minha avó também, que também já não tava tão bem de saúde, e eu tava ficando já sobrecarregada. Meu esposo e eu conseguimos comprar essa casa aqui, o lote na época era só 2 cômodos no lote, a gente conseguiu comprar, graças a Deus, que enviou um anjo para vender pra gente, porque ninguém queria confiar na gente para poder comprar.
compramos e depois de um tempo a gente construiu um muro em volta e aí a gente decidiu, compramos alguns móveis, pouquíssimas coisas e viemos morar aqui. Juntamos, não casamos no papel nem nada, a gente veio morar junto. E a minha irmã no mesmo dia também foi morar junto com o marido dela, né? E assim, foi muita luta, gente. Nossa, a gente veio morar em 2 cômodos. Eu vou tentar colocar as fotos aqui pra vocês verem. A gente veio morar em 2 cômodos. O único quarto, né, a gente cedeu pra minha mãe. A gente colocou uma cama de solteiro, tudo certinho. E o quarto ficava pra ela e a gente dormia na cozinha, tá? Mas, assim, a paz que eu tinha na minha casa, cara, não tem explicação. E eu só trabalhei fora uma vez na minha vida, foi numa loja de papelaria, mas foi assim 2 meses, porque logo a minha mãe começou a ficar puxado pra mim trabalhar e cuidar dela, então não deu pra eu trabalhar fora. Aí eu comecei a vender. Eu vendo de tudo, roupas, acessórios, cosméticos, utilidades, brinquedos, faço bolo por encomenda, faço vendas de cursos pela internet, enfim, eu me viro do jeito que eu posso. E agora sou youtuber. E aí, depois de 1 ano que a gente estava morando aqui, um certo dia eu acordei e fui preparar o café da minha mãe, escovar o dente dela. Eu escovei o dente dela e pus o cafezinho dela esfriar. Quando eu voltei pra poder dar o café pra ela tava assim passando mal. Sei lá, tava fria e tipo tendo convulsões. Eu liguei pra ambulância urgente, pra central da ambulância. Eles vieram muito rápido, liguei pra minha irmã, ela também veio muito rápido, meu tio Ailton veio, porque meus tios ajudaram minha mãe a criar a gente, né? Meu tio Ailton, meu tio Luiz, meu tio Guilherme e outros que faleceram que eu não vou citar, mas também ajudaram minha mãe a criar minha irmã e eu. Aí fomos a minha irmã, meu tio e eu na ambulância com a minha mãe pro hospital. Chegou lá, o laudo dela ela estava tendo um choque séptico, né, sofrendo uma septicemia, porque a glicose dela baixou totalmente, a pressão dela com remédio estava chegando a 9. Então, passaram-se 7 dias e a minha mãe veio a óbito. Na época, assim, eu praticamente não sofri, eu não chorei, eu guardei, sabe, aquele luto pra mim, porque, primeiro, assim, eu fui a pessoa que mais vi o que minha mãe passou naquela cama durante 7 anos. Eu vi ela ser abandonada por familiares, por amigos, por pessoas que ela ajudou. Gente, a minha mãe era uma pessoa que tinha um gênio difícil, eu não vou negar. Ela não era uma pessoa fácil de lidar, mas minha mãe tinha um coração de ouro, cara. Ela ajudava mesmo, se ela pudesse, ela trabalhava à noite e no outro dia pegava o dinheiro para poder ajudar alguém, entendeu? E eu vi ela sendo abandonada por familiares, por amigos, mas, né, passou, graças a Deus passou. Ela tá na glória com Deus, eu creio que ela tá na glória porque Deus me confirmou isso e ela faleceu. Assim, eu entendo hoje o que Deus fez, sabe? Deus não deixou ela falecer comigo dentro de casa, porque ia ser um choque muito grande pra mim. E a minha irmã sofreu um pouquinho mais, tadinha, porque ela não tinha muita estrutura pra ver minha mãe naquela situação. Mas graças a Deus, minha mãe, assim, ela não pôde deixar nada, gente, pra gente de material. Ela não deixou nada, ela não deixou herança, não deixou nada, mas ela deixou, assim, eu e a minha irmã unidas, uma cuidando da outra, sabe? A minha irmã é uma joia preciosa na minha vida. Eu a amo com todas as minhas forças e eu sei que ela é uma pessoa que eu posso contar independente de qualquer coisa. E ela também pode contar comigo. E, assim, deixou nós duas unidas. E eu acho que a minha mãe, ela só se entregou, assim, os pontos mesmo no CTI, porque ela viu que eu e a minha irmã, a gente já estava encaminhada. A minha irmã é enfermeira, é muito trabalhadeira, é uma pessoa, assim, super trabalhadeira. E tá sempre comigo e eu sempre com ela. Bom, aí depois de 2 meses, gente,
a minha avó materna também faleceu no mesmo ano. Foi assim, um choque, sabe? Mas a minha avó eu até assim já estava esperando, porque ela era muito idosa, se bem que ela era uma idosa muito lúcida mesmo. Eu acho assim que o que fez a minha avó entregar os pontos muito foi desgosto, mas não justifica, sabe por quê? Porque um ano e pouco antes de eu mudar pra cá, lá na casa da minha avó tinha cultos toda semana, e num culto lá o pastor um dia fez uma revelação. Ele falou assim: olha, Deus vai afastar todo mundo que mora aqui nessa chácara, cada um vai procurar um rumo, e ele vai colher 2 rosas do jardim dele. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai colher. E depois de 1 ano, gente, ele levou minha mãe, 2 meses depois levou minha avó. E sabe o que é o mais impressionante que eu guardo no meu coração até hoje? Que eu plantei um pé de rosas. Assim que eu mudei pra cá, eram rosas meninas, aquelas rosas que tem o botãozinho bem pequenininho. Essas rosas nunca deram flor. Esse 1 ano e pouco que eu morei aqui nunca deram flor. No dia que a mamãe internou, eu saí na varanda para poder ver como é que tava o tempo, e estavam lá 2 botõezinhos de rosa. Impressionante isso. E aí Deus levou minha avó, levou minha mãe, enfim. Isso já tem o quê? 9 anos. Assim que, 6 dias depois que a minha mãe faleceu, eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. Minha bênção. E, sim, eu nem foquei muito no falecimento da minha mãe, porque acabou que eu recebi a notícia da gravidez. Eu já foquei na minha gravidez, a minha irmã também focou na minha gravidez, porque meus filhos são os filhos dela. Ela ainda não tem os filhos biológicos dela, eu creio em nome de Jesus que ela vai ter, mas ela tem os filhos do coração, que são os meus filhos. E agora meu filho mais velho já fez 8 anos, eu já tenho 3 filhos, né? Meu esposo e eu, nós completamos 2 anos de casado no papel, dia 29 de janeiro, mas juntos mesmo, no total, a gente já tem 16 anos juntos, graças a Deus, né? A minha irmã tem 17 anos com meu cunhado, e o meu esposo, ele trabalha numa empresa, companhia siderúrgica, graças a Deus também pelo emprego dele, e a gente tem lutado a nossa vida, né? Graças a Deus. São muitas lutas, muita luta mesmo, gente, vocês não têm noção. Para tudo que a gente vai fazer aqui na minha casa, tudo que meu esposo e eu decidimos fazer, a gente tem que pagar um preço, porque é muito olho grande e inveja na nossa vida. A gente não tem nada assim de muito valioso. Nós temos a nossa casa, um carro antigo, uma moto antiga, os nossos filhos, o emprego deles, minhas vendas, mas assim, é muito olho grande, muita inveja. E eu confesso pra vocês que, assim, eu nem sei em quem confiar, porque tem horas que eu acho que pessoas que estão ao meu redor trazem, sabe, coisas negativas pra minha vida, me desejam mal, gente da minha família. Eu sei que tem horas que eu acho que eu preciso, assim, de uma cura interior, porque tem algumas mágoas do passado que ficaram dentro de mim, mas são coisas que eu quero me libertar, que eu sei que Deus vai tirar de mim. E tô toda chique, né, gente? Vocês perceberam? Não faço vídeo só descabelada não, meu bem. Também sei passar lápis de olho e batom, porque o reboco mesmo que precisa, não sei não. E, enfim, o que eu quero deixar pra vocês com tudo isso é que você não sabe a luta que seu próximo tá passando diariamente. Então tenta ser gentil, não julga, não tenta tirar conclusões a respeito daquela pessoa, porque você não sabe o que aquela pessoa está enfrentando na vida, as dores que ela tá sentindo. Então não seja grossa, não seja ignorante, tenta ser suave e bondoso. Por mais que as pessoas estejam te julgando, te criticando, desejando o seu mal, às vezes você se exalta, você estoura, você faz até coisas que não gostaria de fazer, fala um palavrão, briga com alguém que você não queria brigar. Mas, cara, só Deus sabe o que você tá passando,
né? Assim como só Deus sabe o que todas as pessoas estão passando. Então tenta ser suave com as pessoas, ser gentil. Se você não tem nada de bom para oferecer, para falar, fica quieto, fecha a boca, né? Assim é bem melhor. E essa é um pouco da minha história. Eu vou tentar deixar algumas fotinhas aqui para vocês verem, tá? De como era a minha casa, da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, da minha família. Vou tentar deixar para vocês verem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoem porque ele ficou com 20 minutos, tá bom? Deixa o seu like, comenta, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito, tá? E até o próximo, que Deus te abençoe.